Boa noite, hoje é dia 28 de abril e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos precisa ouvir a tua palavra que se encontra em Ezequiel 3, versículo 7. Espírito Santo, que o Senhor traga qualquer palavra em minha boca para esse devoção. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da noite. Começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Ezequiel. Autor e período da escrita. O livro de Ezequiel é homônimo ao seu autor, o qual é mencionado duas vezes nesse livro. Em contraste com vários outros profetas, Ezequiel não foi tão criticado quanto os demais. Será devido ao fato de que o livro não fala de maneira tão detalhada da glória do Senhor Jesus, o Messias? De acordo com Ezequiel 1, versículo 3, o profeta, o rei Joaquim e muitos nobres do povo de Judá haviam sido trazidos à Babilônia na segunda deportação em 597 a.C. Este evento é descrito em 2 Reis 24:14 e 2 Crônicas 36, versículo 10. Ezequiel se originou da família sacerdotal de Arão. Há várias explicações para não haver uma data precisa no capítulo 1, versículo 1, o qual diz somente no 30º ano. Uma explicação é que Ezequiel estava falando sobre sua própria idade. Ezequiel era casado. Sua esposa faleceu no dia em que Jerusalém foi atacada. Depois que foi levado cativo, ele viveu em sua própria casa em Tel Abid, próximo ao rio Quebar. E ele era estimado pelos judeus que haviam sido levados em cativeiro, visto que foram vê-los mais de uma vez. Ezequiel começou seu ministério profético no 5º ano de cativeiro, ou seja, no ano 593 a.C. Naquele tempo, Daniel, o profeta, o qual Ezequiel provavelmente também conhecia, já era prisioneiro no palácio do rei da Babilônia havia cerca de 12 anos. A última mensagem datada de Ezequiel foi transmitida no 27º ano de cativeiro, ou seja, no ano 571 a.C. Dessa forma, Ezequiel profetizou em Babilônia por pelo menos 22 anos. Em seu livro, Ezequiel dá a data exata de 13 de suas profecias. Ezequiel não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Também não encontramos referência a esse livro no Novo Testamento, mas vemos paralelos notáveis. Contribuição para a Bíblia. O livro de Ezequiel é o terceiro seguido daqueles conhecidos como profetas maiores. Ezequiel também é um dos profetas que viveu no exílio, enquanto Jeremias vivia a queda de Judá em Jerusalém. Daniel e Ezequiel já haviam sido deportados à Babilônia. Em relação ao conteúdo, as profecias de Ezequiel correspondem em muitos aspectos às profecias de Jeremias. Suas profecias também são intercaladas com muitas imagens e símbolos. Ambos lembram ao povo apóstata a sua triste condição. Ambos profetizaram a queda do reino de Judá e a destruição de Jerusalém, mas também a restauração final no milênio. Em contraste com Jeremias, Ezequiel organiza suas profecias de maneira clara sobre a conjunção do Espírito Santo, o qual é mencionado com muita frequência nesse livro. A primeira parte mostra a condição do povo, a qual leva à rejeição de Ezequiel. Então Ezequiel anuncia o juízo sobre os povos vizinhos. Capítulo 25 ao 32.
E finalmente recebemos a profecia do retorno de Israel unificada em dias vindouros e a descrição do milênio com o templo em Jerusalém, capítulo 33 ao 48. Dito isso, há certo paralelismo entre as profecias de Jeremias e Ezequiel, apesar de todas as diferenças. Já Ezequiel e Daniel se complementam mutuamente. Daniel descreve a história de 4 grandes impérios mundiais proféticos, ou seja, o tempo das nações, enquanto Ezequiel descreve os eventos antes e depois da destruição de Jerusalém. É por isso que o aparecimento do Messias, sua primeira e segunda vinda a esta terra, não é descrito. Estrutura: Ezequiel e o Novo Testamento. Nas referências diretas ao livro de Ezequiel no Novo Testamento, podemos, no entanto, ver uma alusão a Ezequiel em João 3, onde o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, um governante dos judeus, sobre a necessidade do novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito é a condição divina para que se entre no reino de Deus na terra. Ezequiel já havia escrito que Deus ajuntaria o seu povo, limpando de sua imundície e de seus ídolos com água pura, colocando um novo espírito e seu espírito dentro deles. Nicodemos deveria saber disto, visto que o Senhor lhe perguntou: Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Há várias semelhanças marcantes entre Ezequiel e o livro de Apocalipse. O trono de Deus, como-se o pequeno livro barra rolo, a imagem, o selo, o incensário cheio de fogo, Gog e Magog, a Nova Jerusalém, o rio e a árvore da vida. Em alguns aspectos encontramos similaridades recorrentes, como, por exemplo, a descrição do trono de Deus e as 4 criaturas viventes. Em alguns lugares, as profecias do Novo Testamento vão além do que foi revelado no Antigo Testamento. Vemos então a Jerusalém terrena em Ezequiel, mas a Jerusalém celestial em Apocalipse. A glória de Jeová. A glória de Jeová, a qual é o sinal visível da presença de Deus com seu povo Israel, tem um papel importante em Ezequiel. A glória é representada de uma forma de uma nuvem no santuário do templo. Ezequiel menciona a nuvem nas seguintes referências. Eu não vou ler para só que vai ser só número, fica chato de ler. Quando Jeová rejeita seu povo, esta nuvem de glória deixa o templo e a cidade de Jerusalém. Contudo, a nuvem reaparece no final do livro, habitando no novo templo do milênio. Desde então, a nuvem só foi vista uma vez durante esse longo intervalo. Ela está na transfiguração do Senhor Jesus no monte. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 3. Capítulo 2, capítulo 3, comissão de Ezequiel. E esse é a introdução da Bíblia Version para o livro do profeta Ezequiel. E agora vamos ler o devocional da noite. Pois toda a casa de Israel é de fronta obstinada e dura de coração. Não há exceções. Não, nenhuma. Mesmo a raça favorecida é descrita assim. São os melhores tão ruins? Então, como deve ser o pior? Venha, meu coração. Considere qual o tamanho de sua parte nessa acusação universal. E enquanto está considerada, esteja pronto a assumir a vergonha daquilo que você é culpado. A primeira acusação é a insolência ou dureza da mente, uma falta de vergonha santa, uma audácia ímpia no mal. Antes da minha conversão, eu podia pecar e não sentir remorso, escutar a minha culpa e ainda continuar insolente, e até confessar a minha iniquidade e não manifestar qualquer humilhação interior por causa dela. Para um pecador, ir à casa de Deus e fingir orar a Ele e louvá-lo sustenta um descarrego da pior espécie. Ai de mim! Desde o dia do meu novo nascimento eu duvidei do meu Senhor na sua face e murmurei despudoradamente em sua presença. Adorei-o de forma desleixada e pequei sem lamentar por isso. Se minha fronte não fosse como um diamante,
Mais dura que a pedra, eu deveria ter muito mais temor santo e uma contrição do espírito muito mais profunda. Ai de mim, sou um dos imprudentes da casa de Israel. A segunda acusação é dureza de coração. A segunda acusação é a dureza de coração. E eu não posso me aventurar a declarar inocência aqui. Um dia tive apenas um coração de pedra, embora por meio da graça eu tenha agora um novo coração de carne. Muito das minhas teimosias anteriores continuam. Não sou afetado pela morte de Jesus como deveria ser, nem sou tocado pela ruína dos meus companheiros, pela perversidade do tempo, pelo castigo do Pai Celeste, nem por meus próprios erros, como deveria ser. Ó meu coração, deveria derreter no recital dos sofrimentos e da morte do meu Salvador. Quisera Deus eu tivesse livre desse terrível pedra de moinho dentro de mim, desse odioso corpo de morte. Bendito seja o nome do Senhor. A doença não é incurável. O precioso sangue do Salvador é o solvente universal e a minha resistência será reduzida eficazmente até que o meu coração derreta como cerca perto do fogo. E esse é o devocional da noite de hoje. Amanhã nós voltamos com a amanhã programação normal, devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira. Se você ainda não assistiu o sermão da semana, Jesus orou para você, por você, já está disponível no YouTube. Então tenha um bom resto de terça-feira e até o próximo. Obrigado pelas curtidas, compartilhe essa live quando estiver disponível no YouTube e até a próxima.